Prezado produtor, hoje é o dia então que estará habilitado para todos os produtores no Brasil a parte de consulta da avaliação genética clássica do rebanho dos senhores. Estou entrando aqui no rebanho do presidente da Associação Brasileira Paranaense, Sr. Hans Greenwald, e aqui na aba lateral será possível no consultas entrar na avaliação genética. Clicando na avaliação genética, estará aberto para os senhores essas informações que estão na tela, a avaliação genética do animal, onde a gente pode checar cada animal da propriedade. Eu entrarei no animal número 1, que é o animal 6027, e esses animais, como os senhores podem ver, estão listados de acordo com o índice de seleção genética. E aqui embaixo, os senhores vão poder checar todos os animais do rebanho, inclusive os animais que já não pertencem mais ao rebanho, que são os animais que já não estão e já foram dado baixa, mas que foram avaliados nessa avaliação genética com base em 2015. Clicando no animal 6027, a gente vai ter todas as informações que estão computadas na tela desse animal. Então, o ISG, que é o Índice de Seleção Genética, ele contempla características que são do animal, e aqui a gente pode verificar. Então, nós temos o convênio que existe entre a Embrapa, a BCBRH e, por si, as filiadas, né? E a gente pode ver as descrições e informações do animal, as informações aqui do proprietário, qual que é a posição desse animal na propriedade do proprietário, né? No caso, o Sr. Hans, a posição no estado e a posição no Brasil. Como é que é feito essa informação, então? Com base genética dos animais nascidos em 2015, faz todo esse estudo das informações de parentesco, e então nós temos as informações de produção de leite, gordura e proteína desses animais, e o quanto esse animal contribui na sua árvore, né, genealógica, ou na função genética para os seus filhos. Então, a contribuição que ele tem em aumento em relação à produção desses animais de 2015. Então, esse animal é um animal que vai aumentar 164 quilos, com uma confiabilidade alta que nós temos nessas análises, e temos aí gordura, proteína, célula somática, né, score de células somáticas negativo, então é um animal que vai reduzir o score de células somáticas. Os animais que vão nascer a partir desse animal, ele tem menor célula somática do que a média dos animais que foram analisados. Os compostos, então, de classificação, né, que foram classificados e verificados nesse animal, e as características aqui individuais, as 23 características classificadas nesse animal, e aqui nós temos então a informação de como foi computado o índice genético, né? 50% de produção, 38% de conformação e 12% de saúde. Então a básica genética usada é a média dos valores genéticos das vacas nascidas em 2015. Então isso é importante, porque na hora que nós avaliarmos aqui, esse é os dados do animal, cada animal que os senhores estão nas suas propriedades. Mas isso é importante dessa vaca nascidas em 2015, justamente na hora que nós entrarmos aqui nas outras avaliações que vamos medir o ganho genético para leite, gordura e proteína dos senhores. O importante aqui da gente visualizar é que em todos os rebanhos nós teremos uma avaliação das médias que existem do ganho genético médio do rebanho e ganho genético médio do estado. Então aqui é possível ver que esse rebanho teve um ganho genético médio, uma reta aqui, de 30 quilos de leite por ano, enquanto o estado do Paraná teve um ganho de 48 quilos. Existem vários motivos por quê, mas se nós verificarmos aqui, um dos pontos é o próprio rebanho já era maior que a média do Paraná em termos de ganho genético, ou seja, o avanço que esse rebanho teve em relação a 2015, tá? E depois ele já conseguiu, em relação a 2015, né, ele ter um ganho também superior. Então é um rebanho que continua em ganho. Se nós clicarmos aqui esses dados médios de PTA, nós vamos ter aqui do lado, né, as informações que são quantos animais foram avaliados em cada ano,
né, inclusive 2018, só entraram 35 animais avaliados. Por quê? 2018 é a base de animais que nasceram, né, nasceram em 2018. Então são dados que 35 animais que estão produzindo leite, que nasceram em 2018, já estão produzindo leite em 2020, que entraram nesse cálculo. E a gente consegue verificar aqui o quanto teve um crescimento, né? Então lá atrás ele tinha 11 quilos, os animais dele em 2010 tinham 11 quilos a menos do que a média dos animais de 2015, e aí foi tendo um ganho genético. Em 2016 ele já produzia 250 quilos a mais do que em 2015, né, do que a média, e aí assim sucessivamente, de uma forma bem simples para a gente ter. Então o ganho médio desse produtor, ele teve um ganho médio relativamente alto se nós formos analisar, verificando cada ponto, né? E muito complicado subir de um valor muito mais baixo para um valor muito mais fácil subir de um valor muito mais baixo com um valor alto, né? Um PTA negativo, muito negativo, umas vacas muito ruins subirem para um valor mais alto é mais fácil geneticamente do que vacas em média melhores subirem um pouco mais. Então essa é uma condição que a gente vê nesse rebanho. Se nós formos olhar os outros, né, o gráfico de score de célula somática, por exemplo, ele vai estar em uma outra característica. Então a gente já nota aqui que enquanto o Estado, né, tem não um ganho médio, né, que aqui tem uma perda, mas é em ganhos médios, né, então enquanto o Estado está reduzindo em ponto 0,120, né, células somáticas, 1.000 células somáticas por ml, esse rebanho está reduzindo 0,0124, ou seja, ele está reduzindo mais do que o Estado. Então, pode ser que foi uma estratégia de seleção realizada nessa propriedade, selecionar animais que tenham menos produção de leite e mais saúde, por isso, score de célula somática menor. Outra coisa, ele pode também ter selecionado para gordura, que é o que nós estamos vendo nesse gráfico agora. Então, o rebanho se foi selecionado, começou a ser selecionado para composição, né? Então, a gente vê aqui de 2010 para 2018 que ele realmente está tendo ganhos médios de 1,320 quilos a mais e o estado 1,319 quilos a mais, mas se nós clicarmos do lado ali, os ganhos de produção média desse rebanho estão bem superiores, né? Trabalhando aí sempre acima da casa de 1 quilo a mais. Então, esse também é uma outra característica. Então, o produtor, nesse caso, ele está diminuindo os ganhos de produção de leite, né? Focando a sua seleção genética ou os touros que estão entrando para fazer ali a composição do rebanho um pouco mais voltados para características de composição do leite e não só de produção leiteira. Assim a gente pode verificar também na questão de proteína. Então, da mesma forma, existe um ganho do produtor para proteína, o Estado está ganhando bem mais quilos por ano, ou seja, o Estado está buscando mais esse ganho médio, mas ao clicar nos PTAs no ano, a gente consegue verificar ali do lado que os ganhos desse produtor estão relativamente altos, também acima de 1 quilo em média a mais do que o Estado, chegando a 7 quilos a mais de produção de proteína no rebanho. Ou seja, é uma característica desse rebanho que a seleção nos últimos anos foi buscado mais composição do leite ao somente produção leiteira. E principal característica desse rebanho, sim, é a condição de tipo. E interessante a gente ver que no gráfico, o ganho médio do rebanho para a característica de tipo de 2010 e 2018 é relativamente pequeno em relação ao estado, né? As PTAs para tipo foram pequenas, né? Porém, é um rebanho que realmente a gente sabe que tem uma característica genética para tipo muito interessante. E isso demonstra que esse rebanho tem uma condição, né, muito interessante de
Alguns animais desse rebanho são selecionados para características de tipo, outro restante do rebanho para a produção leiteira. Então é um rebanho que trabalha bem essa dinâmica de população dentro do seu rebanho para que demonstrar aí características interessantes para um grupo de animais para pista, para participação genética, né, para melhoramento nas composições de tipo, e um outro grupo de animais que vai produzir, vai estar sendo selecionado para composição leiteira, né, para ter uma produção mais alta e características de produção com gordura e proteína interessantes. Bom, aqui estão as principais pontes que vão estar na avaliação genética dos animais dos senhores hoje. Além desses pontos, né, que não só na raça holandesa nós temos aqui, eu vou abrir agora o da raça holandesa no estado do Rio Grande do Sul, na cabanha do Sr. Orlando Marcos e Itamar Tang. É interessante também a gente mostrar, né, que vai estar também para esses, para a avaliação genética dos outros estados, e aqui nós estamos clicando no animal Roberta, as mesmas informações. E o que nós podemos já verificar nesse animal é que ele tem o SG alto, é o primeiro da propriedade, primeiro do estado e 126º do Brasil. E as características desse animal também são bem claras. E se nós formos verificar, né, as informações desse rebanho, a gente já verifica que a composição, que esse rebanho buscou é diferente, que a gente já vê que não foi animal analisado em 2018, então não vai aparecer animal em 2018, né, que ainda não temos dados dos animais que estão produzindo em 2020, né, que nasceram em 2018 estão produzindo em 2020. Então, a Fazenda já me passou, inclusive ontem, que eles estão buscando uma seleção genética não para a produção de leite, mas buscando uma seleção genética voltada para a composição dos seus ganhos de gordura e proteína. Então, a gente vê, é um rebanho que está buscando essas informações, essa composição de redução dos cortes de célula somática, que é uma preocupação constante nesse rebanho, né? É um rebanho que tem buscado ganhos de gordura e proteína, né? Olha, muita proteína, é um rebanho que tem buscado bastante proteína, é um rebanho que tem. E a gente vê que no estado como um todo, do estado do Rio Grande do Sul, os produtores estão preocupados com essas características, né? Então, é uma avaliação genética que vai demonstrar realmente ganhos. E o site da Embrapa. Se nós formos avaliar as condições do site da Embrapa, nós verificamos aqui que temos todas as informações. Então, lá naquele site passado para os senhores cnpgl.embrapa.br/AV holandês, nós temos essas informações. A gente pode encontrar aqui o home, né, onde vai ter as informações, a avaliação genética, onde vai ter as avaliações dos touros usados e as avaliações das vacas. Lembrando sempre que foi colocado de 2010 até 2018, ou seja, o ano de nascimento, vacas nascidas em 2010 e vacas nascidas em 2018. E a gente vê a importância de quantidade de criadores que foram analisados e a quantidade de animais que foram avaliados nesses anos, ou seja, que estão disponíveis. Nós temos 15 mil animais disponíveis nascidos em 2010, né? E foram avaliados aqui em 2014 19 mil animais, e a base genética desse estudo são 18 mil animais. Quase 19 mil animais de 549 criadores. Então é uma base genética muito importante e uma base que a gente consegue avaliar muita coisa para poder passar para os senhores. Como existe uma data de corte, né, para a gente ter essas avaliações, reparem que os animais nascidos em 2018 que estão entrando nessa base de dados são 459 de 92 rebanhos somente. Então existe essa diferença, né, que ainda não é possível a gente verificar desses animais nascidos em 2018. Mas eu acho que existe aqui a segunda avaliação vai auxiliar bastante os senhores nessa visualização. Então aqui existem todas as tendências e os valores genéticos, quais são as vacas top 100 do Brasil. Se nós formos clicar aqui, é uma coisa bem interessante,
Nós temos a primeira vaca de PTA do Brasil, é uma vaca do Paraná, a segunda vaca é uma vaca do Espírito Santo, né? Se nós formos para força, desculpa, para gordura, a gente vai visualizar a mesma coisa, né? A primeira vaca do país é uma vaca do Figueiredo, lá de Goiás, a segunda vaca é uma vaca do Paraná. Já temos vacas de São Paulo, vacas de Minas nessa característica. Se formos na característica de proteína, da mesma forma, nós já temos vacas aqui de Minas Gerais, buscando aí queijo, né? O mineiro gosta bastante de queijo, então quer queijo, então quer proteína, né? É, e por fim, score de célula somática, é uma surpresa também que o Rio Grande do Sul tem uma vaca com score de célula somática, e aí já entrou e entrando em mais aqui do Paraná, de outras famílias, de outras localidades. Então, mostrando que é um estudo que abrange todo o Brasil. E se a gente olhar agora a pontuação aqui aí sim a gente tem uma condição que é uma família que tem um forte busca por composição de tipo, e essa família inteira, né, conseguiu ter os animais apresentados aqui, porque são animais que foram classificados e tem uma pontuação final de tipo muito forte, né? Então, mas se a gente for procurar os outros, né, e os outros componentes que geram essa informação, aí terão animais de outros rebanhos entrando. Então, isso é uma condição, né? Se você olha de uma forma, você tem que saber explicar o que está acontecendo ali, né? E o ISG que demonstra aqui, né, os animais que têm maior índice de seleção no Brasil, né? Então a gente consegue verificar que existem famílias que têm bons pontos de classificação, existem pontos de leite, mas que hoje, né, 38% de tipo na classificação acaba sendo uma seleção genética que está puxando bastante toda a composição desses animais, e que demonstra que a importância entre seleção de tipo e seleção para produção. Então aqui os senhores podem enxergar todas as informações. Bom, é o que nós conseguimos passar para os senhores, e eu acho que de uma forma bem simples é o que vai estar liberado, né, para os senhores da Web Mais Leite. Os técnicos de campo podem entrar com mais contato.